Olá, aqui estou, professor Edivaldo Ferreira. Eu gostaria que você focasse este primeiro parágrafo do texto, prova CESP. Ok? Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. Os primeiros anos que se seguiram à proclamação da República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que a nova forma de governo deveria seguir. Então, observe a palavra que aqui e observe a palavra que aqui. São pronomes relativos. Como é que você reconhece como pronome relativo? Veja que o conectivo é usado para retomar. Esse que retoma os primeiros anos. Os primeiros anos se seguiram à proclamação. E esse segundo que retoma trilhos. Trilhos, a nova forma de governo deveria seguir. Então, se a banca diz para você que temos nos dois elementos pronomes relativos, correto. A função morfológica é reconhecer a classe gramatical, são pronomes relativos. Agora, se a banca disser para você que esses pronomes relativos exercem a mesma função sintática, está errado. Esse que, quando você substitui pelo termo anterior, você vai dizer: os primeiros anos se seguiram à proclamação da República. Ok? Você vai fazer isso aqui, ó. Leia só o que está sendo pintado por mim de amarelo. Você vai dizer os primeiros anos. Você vai olhar para esse que e vai ler como se fosse o termo anterior. Os primeiros anos se seguiram aqui, a algo, a proclamação da República. E ficou agora sem o termo destacado de amarelo. Os primeiros anos foram de grande incerteza quanto aos trilhos. Então, quando você substitui esse que pela ideia anterior, você reconhece que aqui é o sujeito, ó. Os primeiros anos se seguiram. O que é que se seguiu a algo? Os primeiros anos, representado pelo pronome relativo que. Então, esse que é sujeito. Esse que é sujeito de se seguiram, e os primeiros anos é sujeito de foram. Ok? Ótimo. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio com esse outro que. Da segunda linha. Vamos lá. Que a nova forma de governo deveria seguir. Vamos grifar. Que a nova forma de governo deveria seguir. Então você vai ver que esse que retoma trilhos, mas esse que não é sujeito. Veja, a nova forma de governo é que é o sujeito que deveria seguir. A nova forma de governo deveria seguir. Seguir o que? Os trilhos. Então esse que, pronome relativo que, é o objeto direto de seguir. Legal? Então, sujeito e objeto direto. Valeu? Ótimo. Vamos dar sequência. Em uma rápida olhada, identificaram-se dois grupos que defendiam diferentes formas de se exercer o poder da República. Bem, vamos focar agora neste se e neste si. Os dois, partícula pronominal apassivadora. Partícula passivadora ou pronome passivador. Identificam-se dois grupos são identificados. Então você tem voz passiva, identificam-se, voz passiva sintética. Ok? Tranquilo? Agora, no segundo plano, diferentes formas de se exercer o poder, de o poder ser exercido. Percebe? Então, esse se é partícula passivadora tanto quanto esse primeiro. Outro aspecto.
Se tem partícula passivadora, é voz passiva sintética, ok? Vamos supor agora que a prova peça para você transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica. Cuidado. Seria correto dizer diferentes formas do poder da República ser exercido? Não. Mas por que não, Edivaldo? Porque o poder não é sujeito? Como é que eu posso juntar a preposição de mais o artigo o? Não posso. Vou repetir. Diferentes formas do poder da República ser exercido. Não. Diferentes formas de o poder da República ser exercido. Eu não posso fundir, aglutinar a preposição de mais o artigo, porque eu vou ter sujeito. E quando eu tenho sujeito, não se pode fazer essa fusão. Então, a forma correta seria diferentes formas de o poder da República ser exercido. Legal? Ótimo. Vamos continuar. O que seria para você os civis e os militares? Aposto. Seria aposto. Ele mencionou a existência de dois grupos. E aqui identifica os grupos, isso é aposto. É muito importante perceber esse aposto, não é isso? Em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes formas de se exercer o poder da República. E quais são esses dois grupos? Os civis e os militares. Quando você reconhece isso como aposto, você fica preparado para outro tipo de questão. Quanto à pontuação, se ele disser que eu posso substituir os dois pontos por vírgula ou travessão, sim, eu posso, ok? Porque via regra geral, quando o aposto vem no final da estrutura, veja que o período terminou aqui, olha o ponto, após militares. Então o aposto vem no final, eu posso substituir os dois pontos por vírgula, por travessão, ok? Isso é a regra geral de pontuação. Agora, se ele parte para uma pontuação estilística e disser para você que pode substituir os dois pontos por ponto, claro, o termo seguinte com inicial maiúscula passaria a ser. Então você teria ponto ao invés de dois pontos, e esse inicial aqui, esse artigo receberia inicial maiúscula. Seria correto substituir os dois pontos por ponto? Sim, é uma pontuação estilística. E você teria assim, ó, em uma rápida olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes formas de se exercer o poder da República. Ponto. Os civis e os militares. Ponto. Legal? Ótimo. Vamos dar sequência. Os civis, representados pelas elites das principais províncias, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, queriam uma república federativa que desse muita autonomia às unidades regionais. Lá vai outra pergunta. Ora, está correto o uso desse travessão e em seguida uma vírgula? Sim, está correto. O que justifica? Vamos lá. Veja que aqui você tem aposto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Isso é aposto. Ok? Por que aposto, Edivaldo? Porque está identificando ao leitor as principais províncias. Ele citou aqui, ó, pelas elites das principais províncias. Quais são as principais províncias? Aí vem o aposto. Então, ele abriu com travessão o aposto e fechou com travessão. Então, os travessões pontuam o aposto. Agora, o que você tem antes está aqui, ó, representados pelas elites das principais províncias. O que é isso aqui? Vamos lá. Os civis que estão representados
ok? Ou que são representados. Legal? Então você pode inserir aqui o pronome relativo e o verbo auxiliar. Então isso aqui, se é uma oração que permite a inserção do pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva, só que ela aqui está reduzida de particípio. Toda oração onde haja pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. Como ela foi pontuada no início, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha, e quando ela for finalizada, vai fechar com outra vírgula. Justamente, ó, após província veio o aposto, e aí eu vou fechar a pontuação da adjetiva. Então essa vírgula após civis é justamente a vírgula que dá início à subordinada adjetiva, e ela vai ser finalizada com essa vírgula aqui. Então essa vírgula aqui, antes de representados, fecha com a vírgula após o aposto. Legal? Ótimo. Vamos dar sequência. Os militares, por outro lado, defendiam um poder executivo forte e se opunham à autonomia buscada pelos civis. Ora, mesma coisa, ó. Buscada pelos civis é uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio, ou seja, e se opunham à autonomia que era buscada pelos civis. Aí você tornaria a subordinada adjetiva desenvolvida usando o pronome relativo que era buscada e, claro, o verbo auxiliar. Isso aqui é voz passiva analítica, pelos civis é uma agenda passiva. Ok? Dando sequência. Isso, às vezes a prova quer que o candidato identifique quem o pronome representa no contexto. Isso é um pronome neutro, então retoma toda a afirmação do período anterior. O que seria isso? A ideia de os militares defenderem um poder executivo forte e a de se opor a uma autonomia buscada pelos civis. Representa tudo isso. Ok? O demonstrativo isso retoma toda a ideia do período anterior. Legal? Isso sem mencionar as acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um quadro que demonstrava, voltou a usar o pronome relativo que. Esse que retoma quadro. O quadro mencionado demonstrava a grande estabilidade. Então o pronome relativo que é o sujeito demonstrável. Ok? Esse era um quadro que demonstrava a grande instabilidade sentida pelos cidadãos que viveram naqueles anos. Mas havia cidadãos? Veja que aqui é um período iniciado pela conjunção coordenada adversativa mais. Cuidado que essa prova cobrou isso, ok? Eu poderia usar uma vírgula após o mais? Não. Quando o período foi iniciado pela conjunção coordenada adversativa mais, eu não posso usar uma vírgula para pontuar essa conjunção. Legal? Não confunda isso com, vamos lá, se eu disser assim, ó, ela saiu cedo, ponto, mas, vírgula, de fato não foi tão cedo como planejou antes. Pronto. Veja, aqui após o ponto eu tenho um mais iniciando um novo período. Não é isso? Aqui, ó. E essa vírgula após?
Eu posso? Aqui eu posso, porque essa vírgula após esse mas não está pontuando mais. Ela está casando com a vírgula após de fato. Então, essa vírgula casa com essa vírgula. Eu estou pontuando a locução adverbial, de fato. Legal? Já aqui, após o mais, eu não tenho uma locução adverbial para pontuar. Então, eu não posso usar a vírgula para pontuar apenas o mais. Legal? Valeu? Então, eu estou querendo com esse vídeo fazer uma proposta a você. Se você já estiver bem adiantado nos estudos de língua portuguesa, é interessante que você pegue justamente o próprio texto da prova de sua banca e comece a se lembrar justamente de quê? Das construções exigidas pela própria banca. Então você já deve ter feito várias provas da banca. É hora de você esquecer as questões e começar a idealizar ou ter a visão de exigências que possam ser cobradas pela banca. Isso é uma maneira inteligente de estudo, porque vai dar a você maior vigília e vai permitir que você tenha raciocínios mais rápidos na hora de sua prova. É a proposta que eu lanço para você com a apresentação desse vídeo. Valeu? Um abraço. Edivaldo Ferreira.